todos? Se porventura vocês não me ouviram direito, me fala, né? Está dando para ouvir bem no fundo? Ok? Nós vamos falar hoje sobre desculpas, né? Um mundo extremamente conturbado, onde as pessoas, né, se conflitam constantemente, e conflitos trazendo, né, desequilíbrios e desentendimento. É extremamente importante a gente conhecer os conceitos de desculpas e o quanto esse ato, né, de desculpar-se e desculpar aos outros, né, é importante na vida da gente. Desculpar-se é mais ou menos como perdoar, né? Perdão é algo que liberta, né? E culpa é algo que sobrecarrega, que prende, que segura, que não nos deixa livre para qualquer que seja a ação. Um sujeito, uma pessoa culpada ou considerando-se culpada, né, por alguma coisa, normalmente fica constrangida. E nós vivemos num mundo onde uma série de paradigmas que a gente carrega, seja ele do ponto de vista social, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista religioso, ou seja, de qualquer valor que a gente tenha como conjunto de vivências aqui na Terra, no trabalho, né? Em qualquer lugar, a gente está sujeito a algumas regras, e que são regras de comportamento que normalmente, uma vez infringidas, geram uma certa culpa. Na casa da gente, a gente sente culpa quando a gente maltrata um ente querido, né? Quando a gente destrata alguma pessoa, a gente sente culpa. E o normal é que a gente se sinta desconfortável diante dessa culpa que a gente sente. E isso é tão importante que transcende da nossa vivência materialista. Ela caminha para o sentido da espiritualidade. Se a gente se considera culpado ou culpa alguém por alguma coisa, dificilmente nós teremos um espírito livre para raciocinar de forma inteligente diante dos desafios que a vida coloca para a gente, como encarnado nesse momento com uma série de trabalhos a serem feitos, né, por ocasião dos nossos compromissos na espiritualidade. É só para, rapidamente, conceito de culpa, né? Ele é do latim, né, e é considerado também um perdão. Ele é uma palavra do português, né, gerada aqui mesmo com um conceito vindo de fora, do latim, onde a gente tem o sentido de culpa e des. Culpa a gente sabe muito bem o que é, e esse des significa afastamento. E ele é considerado também uma possibilidade de erro ou uma falta cometida diante de algum parâmetro ou alguma referência. Ok? E nós vamos trabalhar esse conceito de culpa, de desculpas, dentro do processo espiritualista. Quem faz ou quem tem culpa, né, tem culpa, né, que traz consequências. Tem razões para isso, tem consequências. Né? Então nós vamos falar um pouquinho disso para depois a gente entrar definitivamente na relação que isso traz do ponto de vista espiritual. Consequências, né? Eu vou ler e vou explicando para vocês. Dentro do conceito nosso sobre o que é certo ou errado, podemos distinguir possibilidades diversas para esta situação. Por que a gente tem a sensação de que algo está errado? Né? Isso é instintivo. Dentro do conceito, ou dentro da formação do homem e da mulher, do ponto de vista divino, a gente já vem com o DNA de Deus. E essa
certeza, ou esse conceito íntimo que a gente tem, ou essa sensação que a gente tem, já começa a gerar em nós alguma coisa relacionada com uma possibilidade de culpa. Por quê? Porque esse DNA divino, ele tem como referência um padrão de comportamento com base no amor. E as ações nossas do dia a dia, todas elas são baseadas em amor, né? Então já começa por aí. A gente tem, de repente, um desconforto muito grande. E eu sempre digo o seguinte, olha, eu nem sei por quê. Porque às vezes a gente, de forma sem querer, vamos dizer assim, a gente acaba agredindo esse princípio divino que está dentro da gente. E dá essa sensação de desconforto, de insatisfação e que muitas vezes a gente não sabe nem o que é. Uma das coisas relacionadas à culpa é quando a gente reconhece conscientemente essa culpa. Eu já coloquei aqui no Caminhando com Jesus. Por quê? Porque a nossa referência de espírita, ela passa necessariamente pelo Evangelho. Não existe uma possibilidade de ser agradável a Deus se a gente não passar necessariamente por aquilo que Cristo colocou no seu Evangelho. Seja ele, né, de qualquer natureza. Tem muita gente que pega como referência o Antigo Testamento, o Velho Testamento. São formas diferentes de interpretação, mas também dá uma possibilidade de criar para nós essas referências que, de certa forma, vão nortear a nossa vida. Esse caminhando com Jesus se faz na busca de harmonização interna das emoções. E isso, culpa, gente, é pura emoção. E é muito difícil tratar ou se desculpar exatamente porque passa pela emoção. Então a gente tem que tratar a culpa de forma racional, tem que ser com a inteligência. Se não for, né, a gente não consegue de maneira alguma se libertar dos processos de culpa que a gente gera nas nossas vidas, nas nossas relações uns com os outros. Como é que a gente faz isso? Com orações ou conversando com Deus, né? O fiel da balança, eu conheço-te a ti mesmo, de Santo Agostinho. Neste caso, o erro é consciente. Todo mundo conhece, né, aquela passagem onde Santo Agostinho ele faz uma colocação evangélica dizendo que todas as noites, quando eu me recolhia, eu passava em revista todas as minhas ações que tiveram durante o dia e buscava reconhecer se porventura alguma delas que eu fiz tenha porventura ferido alguém. E esse fiel ou essa referência baseava-se no seguinte: se aquilo que eu fiz a alguém me prejudicaria ou me deixaria insatisfeito, né? E isso, gente, é a melhor forma que a gente tem de saber se nós estamos sendo agradáveis às pessoas ou não. Sabe, botar no crivo da balança, ou no crivo, ou na balança, essa pergunta: o que eu fiz? Se alguém me fizesse ou fizesse a mim, como eu me sentiria? Esse fiel é muito eficiente no trato das nossas possibilidades de melhoria a partir do momento que a gente tem boa vontade para fazer isso. Uma outra possibilidade é uma justificativa subjetiva por uma falta, ou seja, muitas vezes a gente às vezes quer até fugir, né, de uma falta que a gente comete. A gente sabe que houve a falta ou cometemos a falta, mas a gente foge dela, né? Muitas vezes acontece isso com a gente. Ou será que é só comigo? Então essa é uma outra forma de desculpa, que a gente às vezes pede desculpa, mas essa desculpa ela não é do fundo do coração, ela não tem como base o amor. Tem também a desculpa ditada pelo verniz social, que muitas vezes, né, evita constrangimento, mas é puramente social.
Mas isso, gente, é o começo. Toda vez que a gente renasce aqui na Terra, a gente entra num determinado campo de ação, onde as pessoas que vão conviver com a gente serão também referências para nós, para a nossa melhoria. Então, os valores sociais ou o verniz social nos ajuda a combater o nosso egoísmo, o nosso desamor, a nossa falta de respeito, não é? Ela é extremamente importante. Leis, por exemplo, que a gente não estão escritas, não é? Mas que estão dentro do conceito, e todo mundo diz, olha, está errado. Buzinar depois das 22 horas, por exemplo, som alto depois de 22, não é? Furar sinal de trânsito, tudo isso são regras sociais que nos ajudam a educar o nosso intelecto, que é a morada espiritual. Este conceito ele vem do latim medieval, de perdonete, que ele perdoa. Campo de ação da desculpa. Considerando o caso do cristão espírita, temos a recomendação de Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Quando Jesus faz essa referência, ele não está dizendo que todo mundo tem que se comportar igual a ele. Não. Ele está dizendo exatamente o seguinte: que é preciso praticar as relações da forma que ele fez, com amor. Mas é diferente. Como é que nós vamos reproduzir Jesus? Né? Nós não seríamos capazes, nem daqui umas 20 encarnações, 30 encarnações. Né? Então ele diz o seguinte, que faça o que eu fiz, mas faça com amor. Tudo que você for fazer, faz com amor. Sob o ponto de vista social, temos o pacto social, que é um das referências, né, que a gente tem para comportamento. Né? Que uma vez agredido precisa desculpar-se. Né? De repente, a gente é indelicado com as pessoas, às vezes a gente acaba, por exemplo, fazendo um barulho durante a noite, pede desculpa para os vizinhos no outro dia, ou liga e pede desculpa. Então, essas são recomendações para se desculpar referentes ao pacto social. Quando se trata de questão legal, a desculpa normalmente não se apresenta como atenuante, ou se apresenta como atenuante, mas insuficiente para reparo completo dos danos. Né? É o caso, por exemplo, né, quando você assassina, rouba, tá certo? Então ou coisas até menor do que isso, também precisa às vezes ser reparada. Né? A desculpa atenua a gravidade do fato em si, mas não resolve a questão. E uma outra referência que é muito interessante é relacionada com a psicanálise. Na psicanálise, a gente tem 3 referências básicas. Toda vez que a gente renasce, essa construção se refaz. Ou seja, nós vamos ter de novo uma nova concepção formatada na nossa mente, com todas as instruções que nós tivemos durante as encarnações passadas e mais aquelas que a gente está fazendo agora. Por isso que a gente está vendo crianças hoje de 8, 9, 10 anos fazendo algo que a gente imagina, puxa, como essa criança consegue fazer isso? Isso está na cultura remanescente espiritual. Isso está na aura espiritual de cada um de nós. E daqui para frente, cada vez mais as crianças vão ser consideradas gênios, né? Principalmente por nós, por mim, por exemplo, que já estou mais velho, né? Não tem essa facilidade. Dentro dos conceitos da psicanálise, nós temos o IT, né, que é a menor referência, que ela está muito próxima do comportamento do animal. Sobrevivência, alimentação, sexo, sabe?
tudo isso que é muito material e muito forte nas nossas questões emocionais, elas fazem parte do id. Se a gente nascesse sem essas buscas de referência superior do superego, a gente não melhoraria. E o superego é uma projeção que vem acasalada com com a nossa reencarnação, com uma possibilidade de referência diferente daquela do id. Mas para não ficar muito desconfortável, nós temos o ego, que trabalha internamente no meio desses dois valores, do id e do superego. De tal sorte que a gente não chega muito próximo do superego. O ego ideal disse que seria o superego. E aí a gente não iria ter problemas, né? Porque todos os problemas que a gente tem de condenação é do superego. Se o ego se aproximasse do superego ao ponto de trabalhar exatamente ali, nós não teríamos problemas de consciência, né, ou de inconsciência. Aquela sensação de castigo ou de insatisfação que a gente muitas vezes tem, mas não sabe por quê. Porque grande parte dos valores do superego estão no subconsciente ou no inconsciente. Mas na hora que você faz alguma coisa que fere o superego, nós temos essa sensação de insatisfação. Então você tem uma linha de trabalho na nossa vida, do ponto de vista analítico, referendado em valores, né? Uns são muito visíveis, que são os sensíveis, que são esses do id, e os muito pouco sensíveis, né? Só no subconsciente ou inconsciente, muito pouca coisa consciente, e aí a gente tem esse trabalho, né, de aprimoramento aqui. Isso nos ajuda muito à elevação espiritual, ou a nossa melhora moral. Consequências. Condições para desculpa. A gente tem, dentro do conceito do cristão, né, quantas vezes a gente pode ou deve desculpar ou perdoar? Isso foi uma pergunta que fizeram a Cristo quando ele caminhava aqui entre nós. E ele disse, olha, não são 7 vezes, mas são 7 vezes 70. Isso significa que nós temos a obrigação moral, do ponto de vista moral, de perdoar indefinidamente. Né? A evolução do espírito de forma ideal requer perdão constante. E não é perdoar só aos outros as faltas que os outros cometem com a gente. É se perdoar. É tão importante perdoar a si mesmo quanto perdoar aos outros. E para perdoar a si mesmo, eu preciso saber que eu tenho referências que eu precisaria seguir, mas que eu ainda não sou capaz. Por quê? Porque eu não sou, né? Eu estou aqui a trabalho. Esse trabalho está me qualificando para chegar naquela referência, né? Portanto, eu preciso me desculpar. O que não pode ser desculpado é aquela segunda desculpa que eu coloquei lá, certo? Aquela desculpa que você se imagina culpado, mas no fundo você não quer. E aí você arranja uma desculpa para aquilo. Porque no dia que a gente fizer isso, a gente é capaz de cometer sucessivamente o mesmo erro cometido, né, naquela hora. Então é preciso ter muito cuidado com esse aspecto. O criminoso se liberta do mal e se ergue, redimindo-se para a ascensão luminosa. E do ponto de vista social, há sempre a recomendação para se desculpar toda vez que transgredimos os limites de tolerância ética, moral e jurídica, visando sempre corrigir ou amenizar os danos causados pela infração.
nós estamos sempre, né, conflitando uns com os outros, porque somos diferentes. E é fundamental que seja assim, porque se todos nós fôssemos iguais, nós não tínhamos referências, ou não precisávamos mudar. Por quê? Porque não desagrada ninguém, né? Então, as diferenças que existem entre nós, elas são extremamente importantes para fazer com que nós repensemos as nossas ações ou a nossa forma de ser. Importância da desculpa. O perdão concede desculpa, vem do latim. Eu estou falando perdão agora, porque perdão é a mesma coisa que desculpa. Perdão é um processo mental de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Toda vez que a gente se sente traído, toda vez que a gente ou sente que traiu, a gente tem essa sensação desagradável, né, de conviver com o problema em si. Isso traz, né, emocionalmente, um desconforto muito grande. Além do fato de produzir em nosso organismo descargas emocionais que podem gerar distúrbios do nosso corpo. Muitas vezes a gente tem dor de barriga, não tem? Tem náusea, tem ansiedade, às vezes tem tremedeira, às vezes tem suadeira, não é isso? Por quê? Porque essa ação de desconforto, ele ativa as glândulas orgânicas, né, nesse sentido, e nós nos desequilibramos, e muita adrenalina às vezes se libera, e hormônios, né, de natureza que seriam para te dar força, para te dar coragem, para te dar qualquer coisa, mas numa hora errada, às vezes você se torna até violento. Então é muito interessante ou importante conhecer essas sensações para a gente poder se corrigir. Outra importância é propiciar-nos a possibilidade de introspecção e permitir indagação subjetiva sobre a coerência da nossa conduta com base nas referências de valores comportamentais padronizados. Eu volto de novo a Santo Agostinho, né? Será que o que eu estou fazendo, se alguém me fizesse, eu me sentiria bem? Então, é preciso que a gente comece um processo. Eu estou trazendo esse tema hoje para a gente pensar na nossa vida e com a vida de Jesus. Já vamos entrar nisso daqui a pouco. Tá? E é super importante poder descobrir em nós mesmos a condição que nos leva a se contradizer diante dos nossos valores. E o quanto isso afeta a nossa consciência, as nossas emoções e a nossa saúde orgânica, né, a nossa saúde espiritual. Importância da desculpa. Olha, a desculpa é tão importante, ou o perdão é tão importante, que ele se associa à evolução do espírito, através da reencarnação. A oportunidade dada por misericórdia divina ao espírito que, estruturando o corpo físico, passa a ter condições de reeducar, comparar, corrigir-se através da prática nessa nova condição. Então, assim, você se conhece, ou nós nos conhecemos e sabemos as referências que nos orientam nessa vida. E nós sabemos, através das nossas análises, se o que eu estou fazendo é compatível com esses valores que eu tenho já em mente ou no coração. A partir daí, quando eu perceber que eu não estou reproduzindo
um padrão de comportamento adequado com aquilo que eu tenho como referência, eu estou me colocando na condição de culpado. E aí eu posso rever e ter chance, dentro dessa mesma encarnação, de me corrigir e elevar espiritualmente ou elevar moralmente o espírito. Ok? A nossa conduta atual de desenvolvimento espiritual é o mundo da dualidade. O que é o mundo dual nosso? Quando eu coloquei id, né, e superego, nós estamos, de certa forma, colocando um conceito que está muito próximo do comportamento dos animais e um comportamento já mais educado, mais trabalhado, mais elaborado, mais amorizado, vamos dizer, com mais amor. Quando eu já estou recebendo, né, as orientações do Cristo. Então isso faz essa diferença. Nós temos, né, os sentimentos de bom e de mal. Isso está dentro da gente. Isso depende muito a forma que nós somos estimulados para que cada uma dessas possibilidades ocorra dentro de nós. Se nos provoca, né, o que a gente faz? Normalmente a gente revida, não é isso? A gente tem ainda muito o olho por olho e o dente por dente. Somos muito ainda, né, apegados ao id, o dente por olho por olho, o dente por dente mesmo. Então, se o estímulo é mau, a gente acaba respondendo de forma maldosa. Agora, se o estímulo é bondoso, a gente acaba respondendo com bondade. Então, parece tão simples, né? Olha, se é realmente assim, por que a gente então não é bondoso, não é luz o tempo todo? Se esses comportamentos eles são extremamente reflexivos, né? Bonito e feio, luz e escuridão, altruísta e egoísta, amor e ódio. Na nossa convivência entre os encarnados, os conflitos são decorrentes desta condição. Por quê? Porque nem sempre nós estamos sintonizados numa mesma frequência. Não estamos. Aqui, com certeza, agora, né, nós estamos de forma mais harmonizada. Por quê? Porque isso é uma certa indução da espiritualidade. Por que a gente tem um prazer e uma harmonia tão grande quando a gente entra numa casa de oração? Não é assim? Porque as energias aqui dentro, elas são todas energias harmonizadas. São energias de vibração, de natureza harmônica, muito suscetíveis de aquietamento da nossa alma. Então isso faz uma diferença muito grande no comportamento coletivo. Há uma equipe espiritual designada pelos mentores, né, que trabalham essa organização, que estão aqui há muito tempo já, antes da gente chegar, para trabalhar as condições do centro, para que elas sejam as melhores possíveis, para produzir em cada um de nós uma capacidade de recepção daquilo que realmente a gente está precisando. Isso tudo é induzido e é muito sutil. E a gente acaba transparecendo isso ou sentindo isso quando a gente entra aqui dentro, né? Então, essa condição que a gente tem de dual é o grande problema que a gente tem que vencer por hora, certo? Necessidade da desculpa. Ora, o embate constante decorrente da dualidade da nossa personalidade, dos desequilíbrios que competem entre as nossas ações e as ações dos nossos companheiros de jornada,
geram conflitos constantes, produzindo feridas dolorosas em nossa estrutura emocional e na alma. A partir daí, desenvolvendo movimentos por intenção ou por ação, querendo que o outro sofra como forma de compensação das nossas próprias dores. Quantas vezes a gente já não pediu, vai sentir na pele, não vai? Mas a gente não faz isso. Ele não vai sentir. Né? Por que a gente precisa disso, gente? Não é? Isso é crueldade. Então nós estamos nessa hora muito próximos ali daquele conceito da psicanálise do id. Nós estamos muito próximos ainda dos animais, né? que se preocupam muito mais com sobrevivência, né? com reprodução, né? É tudo por instinto. Então essas desavenças produzidas por decorrência dessa dualidade nos produz muitas feridas. Todas as dores que temos, com certeza, muitas delas originam dessa forma. Claro que tem outras dores também. Tem dores por perda, né? A gente perde um ente querido da família, tem dor, né? A gente perde, sei lá, um bem material, também tem dor, porque somos ainda muito materialistas. Mas grande parte das dores que a gente carrega na alma estão associadas a esses fatores da dualidade do homem. E é isso que nós vamos ter que trabalhar, tá? Nós vamos entrar agora nisso, um pouquinho mais nisso. Evolução espiritual através da reencarnação, né? Ou seja, a importância da desculpa, continua ainda, que a evolução espiritual através da reencarnação, que é a oportunidade dada por misericórdia divina ao espírito que, reestruturando um corpo físico, Jesus e Judas Iscariotes. E de ver as desculpas, né? Como nós olhamos isso e como Jesus olhou isso. Eu peguei um caso isolado, né, que é o de Judas Iscariotes. Qual é a nossa concepção com relação a Judas Iscariotes? Foi de que ele traiu Jesus, não foi? Isso que foi traição. Mas há controvérsias. Qual a verdadeira história de Judas, então? Ele traiu mesmo Jesus? Qual eram as verdadeiras intenções dele? O que ele pretendia? Como era a personalidade de Judas? A sua relação com Jesus era de obediência? Segundo os estudiosos, né, Judas Iscariotes era muito impaciente. Ele confiava plenamente em Jesus Cristo. Mas ele achava que os métodos que Jesus aplicava, né, que era da paciência, da tolerância, do amor, do perdão, ele achava que isso ia demorar demais, tá certo? A fazer efeito. Dizem que tanto é que no dia que Jesus vai ao templo dos Vendilhões e faz, né, tem aquela ação, né, de repreensão dos vendilhões, colocando eles para fora do templo e de forma até um pouco dura, que não era comum em Jesus. Aí diz que Judas ficou extremamente satisfeito e disse: olha, Jesus despertou. Agora sim, agora vai dar certo. Né? E confiando naquilo, ele passa a acreditar que Jesus, a partir daquele momento, comece a ser diferente. Começa a ser mais incisivo, começa a ser mais, que cobre mais, que seja mais duro, que seja menos amoroso, né? que realmente processe um comportamento que fosse capaz de desencorajar os mais ousados. Mas essa expectativa ele começa a perder à medida que Jesus continua caminhando e tratando com o mesmo amor, com a mesma paciência, com a mesma tolerância, todos
os conflitos que tinha. E ele fica naquela expectativa grande de mudança de Jesus, mas ela não acontece. E quando se aproxima, né, a semana que antecede a crucificação de Jesus Cristo, os apóstolos estão em Israel, em Jerusalém, e Jesus chega e o Judas, né, acaba fazendo um acordo com os poderosos da época, né, que eram os fariseus, que tinha, né, a condição, todo aquele conjunto, né, de pessoas influentes da área religiosa, da área jurídica, e ele acaba entregando Jesus na condição de que, depois que ele, para ter um movimento forte no sentido de despertar na população o desejo de mudança, né, que fosse mais radical, ele entrega Jesus aos poderosos. E só que, com a combinação ou o acerto, o ajuste de que assim que eles ocorresse essa espécie de evento que fosse forte, eles devolveriam Jesus. Só que não ocorreu. Quando Jesus foi preso, ele já foi direto para quase que para a condenação. E aí, segundo os estudiosos, né, Jesus é condenado e Judas se sente um traidor. Ele se coloca na condição de traidor. A culpa dele é tão grande que ele se enforca. E ele se enforca logo depois que Jesus é crucificado. Como ele se enforca numa condição de pensamento e de sensações e de culpa muito grande, ele desce para regiões de energias muito densas. E desce e fica naquela condição. Quando Jesus acaba de entregar a sua alma a Deus, né, ao Pai, ele toma conhecimento que Judas está nessa situação. Aí tem um poema de Maria Dolores, da psicografia de Chico Xavier, que eu não consigo decorar de jeito nenhum, eu vou ler para vocês. Para mostrar, né, a bondade de Jesus Cristo. Eu estou fazendo esse paralelo entre o comportamento de Cristo e o nosso, para a gente tomar como referência, não para ser Jesus, reproduzir Jesus aqui, mas para a gente ver o quanto é importante a gente conseguir perdoar as faltas, as nossas e as faltas dos nossos companheiros de viagem. Jesus acaba de desligar-se do corpo e vai e tem um encontro com Maria Madalena. E ela diz o seguinte: Senhor, onde estivestes? Né? Porque já fazia 3 dias que ele saíra do corpo, que ele tinha desencarnado, sai e vai atrás de Judas. Aí ela pergunta para ele: Senhor, onde estivestes?
Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir às alturas dos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crise de tristeza e de loucura. E ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei em me afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Ele estava num desespero total, Judas. Ele estava num sofrimento, uma coisa terrível. Foi tão grande o sofrimento dele que as energias que saíam daquele sofrimento foram dar direto com Jesus Cristo. Porque sabia ele, ou a espiritualidade sabia, que só Jesus poderia fazer isso. Mais ninguém. Senhor, interrogou Maria Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replica em voz clara e serena: Maria, um amigo não expressa a dor do outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria, ao sol do meu amor, a Deus em que te alevas. Vali-me da cruz, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, o que eu estou querendo dizer é que, diante de uma suposta traição, ou de um comportamento extremamente comprometedor, Jesus abandona toda a possibilidade de desconhecer, ou de vingar, ou de qualquer coisa nesse sentido, e vai atrás de Judas e busca. Né? Então, assim, eu estou trazendo esse comportamento cristão, ou do Cristo, para que a gente tome como referência o nosso comportamento. Porque às vezes a gente tem dificuldade de perdoar coisas tão insignificantes, não é isso? Coisas pequenas demais. Né? E a gente guarda aquilo no coração, guarda nas emoções, e fica um sofrimento terrível. Vejam o quanto Jesus foi capaz e o quanto isso fez com que ele deixasse um exemplo de nobreza para a gente e nos fosse capaz de influenciar ao ponto da gente ter uma possibilidade de rever posições. E aí, nós vamos finalizar o que eu chamei de ciclo de aprimoramento. Naturalmente que toda encarnação é um ciclo, ou reencarnação é um ciclo, e é para aprimoramento. Mas a gente não precisa esperar reencarnar de novo para a gente melhorar. Chico Xavier dizia o seguinte: reencarnar é tão difícil que, se a gente soubesse, a gente aproveitaria muito bem essa encarnação. Tem espíritos que demoram 100, 200, 300, 400, 500, até mais do que isso, para reencarnar. Dizem que o espírito de Hitler está em Júpiter e vai demorar 1000 anos para poder reencarnar de novo. E esse fato dele estar em Júpiter é porque ele não tinha um lugar que fosse seguro o suficiente diante de tanta animosidade que ele criou na vida, enquanto encarnado, com os seus contemporâneos. Porque se ele desencarna e fica numa posição onde os inimigos dele descobrissem, ele não teria sossego nunca mais na vida. Então, por prudência, recomendação divina,
ele foi levado para Júpiter para ficar isolado e não ter chance de ser encontrado. Dizem que não é castigo que ele está passando em Júpiter, é misericórdia divina. Então vocês imaginam o tanto que é difícil reencarnar. Por isso que a gente precisa trabalhar não só na reencarnação, nós precisamos também trabalhar aqui e agora. Ou seja, referências comportamentais renovadas. Né? Eu tenho referências constantes, a gente lê o Evangelho, a gente lê livros espíritas, lê a Bíblia, vai à missa, vai ao centro, a gente tem o tempo todo um fornecimento de novas possibilidades de reestruturar a nossa escala de valores. Convivência com os irmãos e jornada na vida prática. Ou seja, a gente reformula e vai conviver. Estamos aqui agora, com certeza, né, reformulando alguma coisa e estamos aqui agora botando em prática as nossas vivências. E está dando conflito, não está? Ou não? Tem conflito? Você tem conflito? Introspecção recomendada por Santo Agostinho. Ou seja, você convive com os irmãos, faz a introspecção do tipo: será que o que eu fiz, se alguém fizesse a mim, como é que eu sentiria? Eu vou saber se eu estou ou não atendendo às novas bases de referências que eu recebi. Avaliação entre comportamento real e referência com o caminhando com Jesus. Duas possibilidades. Cumpriu com justiça o caminho? Ou seja, eu fiz exatamente conforme os valores da minha escala de comportamento, ou recomendada pelo que eu conheço de bondade, de justiça, de amor, de caridade? Cumpri? Cumpri. Ok. Se você cumpriu, né, melhorar as referências. Eu preciso, para evoluir, a gente precisa melhorar a referência constantemente. E se eu não cumprir, deixou a desejar, desculpe-se a si e aos outros e refaço o ciclo. Tá? E refaz o ciclo. Ou seja, eu preciso começar de novo. As minhas referências estão ok, porém eu não consegui cumprir com fidelidade ou com apreço o que foi proposto. Então eu começo de novo. E essa possibilidade ela é riquíssima. Por quê? Porque ela nos permite fazer a melhoria enquanto encarnado. Eu estou caminhando e estou melhorando. Então o nosso aprimoramento moral passa muito necessariamente por nossa capacidade de perdoar, pela nossa capacidade de desculpar. E é muito melhor perdoar e desculpar, porque eu vou começar a curar as minhas próprias feridas. Não tem nada mais difícil de conviver do que com ferida aberta, gente. Ferida é um troço que dói o tempo todo. Então, se eu consigo sanar, ou começar a sanar as minhas feridas, eu vou ter uma possibilidade de conviver comigo mesmo e com os outros muito melhor. Mesmo porque eu vou induzir no ambiente em que eu vivo uma possibilidade de comportamento diferente com base em amor. E é muito melhor viver harmonicamente em família, viver harmonicamente em trabalho, viver harmonicamente no centro, viver harmonicamente na rua. E o cara passa na minha frente no sinal lá e eu, ao invés de buzinar e gritar ou qualquer coisa, eu digo: olha, ele ainda não está preparado com a minha escala. Porque a minha escala é uma e a escala dos outros é outra. As dos outros pode ser muito melhor do que a minha. Se isso acontece, a gente não tem muito problema, mas também a gente não corrige. E vocês podem ter certeza que se eu precisar de alguma mudança e que esteja para essa encarnação, o que é de fazer frente comigo e criar um antagonismo forte para eu sofrer e perceber o quanto eu estou sendo injusto, isso vai acontecer. Tanto é que tem o ditado lá: se não vai pelo amor, vai pela dor.
E nós podemos fazer isso pelo amor, não é isso? Então, muito amor para todos vocês, e que Deus abençoe e ilumine. E que encontrem aqui, né, o que vieram buscar. Que pode ser um remedinho, né, do passe, o remédio do fluido magnético da água purificada. E que esse coração de cada um de vocês se encha de alegria, de amor, e leve isso para casa. Né? E dê às pessoas que estão lá um pouco do bom ou do quanto bom você é. Ok? Muito obrigado. Nós agradecemos pelos esclarecimentos, pelos trouxe, né? Por nos lembrar que o amor é tão importante, o perdão é tão importante. Muito obrigada, tá? Peraí, Vamos com os nossos corações voltados para Jesus, levar os nossos pensamentos, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, agradecendo a Ele pela nossa casa, pela nossa família, por todas as coisas boas que a gente tem. Que Jesus possa nos aliviar nas nossas dores, nas nossas angústias, na medida do possível. Sabemos que em momentos tão difíceis, todos nós vivemos ainda dias complicados, mas aí a gente sabe que as coisas estão melhorando, que tudo vai melhorar, que tudo vai passar. É só termos fé, é só termos esperança. Nós queremos, nesse momento, pedir que Jesus derrame bênçãos infinitas sobre cada um de nós, serenando, equilibrando os nossos corações, os nossos espíritos, para que a gente possa voltar para casa mais serenos, mais tranquilos, possamos ter aproveitado toda a mensagem que nos foi passada no dia de hoje. Queremos agradecer à espiritualidade benfeitora, por ser presente, agradecer a Jesus e pedir a Ele permissão para encerrarmos os nossos trabalhos aqui no salão. E aí a gente vai passar ao passo. tá pra mim, não quer, mas...